Hardstore. Update yourself. Fala galera, bem-vindos ao canal Hardstore TV, eu sou o Giba e hoje nós vamos fazer um overview dessa placa-mãe aqui da MSI, a B350 Tomahawk. Bom galera, essa placa ela tem tamanho ATX e ela conta, como o nome já diz, com o chipset B350, que atualmente é o chipset intermediário da AMD. Por ter esse chipset, ela já conta aí com o socket AM4, que é compatível com os últimos processadores da AMD, os processadores da linha Ryzen. Então vamos dar uma olhada nela. Bom pessoal, então aqui nós já temos o conteúdo da embalagem fora da caixa. Primeiramente nós temos aqui uma cartilha da MSI agradecendo por tu ter adquirido um produto de qualidade e tudo mais. Depois nós temos aqui o guia de instalação rápido com todas as informações que tu precisa para instalar a placa no gabinete e conectar todos os outros dispositivos nela. Depois nós temos aqui o CD da MSI que acompanha alguns drivers e programas de utilidades. Nós temos também aqui uma cartilha que mostra, depois eu vou explicar melhor para vocês, mas aqui mostra algumas presilhas que vêm na placa que necessitam ser removidas para que tu consiga instalar o Cooler Box que acompanha os processadores Ryzen da AMD, e atrás explica a ordem perfeita, né, a ordem otimizada para te instalar aí as memórias. Lembrando que caso tu use um pente de memória só, o certo é instalar aqui no segundo slot. Caso tu use dois pentes, o certo é instalar no segundo e no quarto slot. Caso tu use 4 pentes, né, obviamente instalar em todos os slots. Depois nós vamos ter aqui o manual da placa, né, com todas as informações que tu precisa saber sobre ela, configurações de PCI Express, tudo mais, que eu também vou explicar daqui a pouco, mas aqui tem tudo bem mais explicado e reformulado. Ela também acompanha 2 cabos SATA. E por último nós vamos ter aqui o espelhinho do painel traseiro dela. Vocês podem ver que ele não tem aquela proteção com esponja, né? Mas mesmo assim ele é um espelhinho bem bacana, ele é todo preto fosco e tem alguns detalhes na cor vermelha. Então agora vamos falar um pouco sobre a placa. Bom pessoal, então vamos começar com a parte de cima da placa, explicando um pouco mais dos componentes dela. Primeiramente nós temos aqui o conector auxiliar de energia do processador. Logo ao lado nós vamos ter o socket AM4, né, que é compatível com os processadores Ryzen da AMD e também será compatível com os processadores, as APUs da linha A de 7ª geração da AMD que ainda não foram lançadas. Vocês podem ver que nós temos 2 presilhas aqui perto ao socket, uma mais para cima e outra mais para baixo. Essas presilhas servem para que essa placa seja compatível com os CPUs Cooler que foram lançados antes do lançamento desse socket, do socket M4, né? Mas também é importante ressaltar que caso tu vá usar o Cooler Box que acompanha o processador, tu vai necessitar desparafusar esse suporte para conseguir fixar o Cooler Box padrão da AMD. Aqui vocês podem ver que nós temos 4 fases na lateral e 2 mais em cima, o que significa que essa placa ela é propícia para overclock, porém um overclock mais caseiro, né? Ela não seria aí o mais indicado para um overclock mais extremo. Nós vamos ter conector de fan, um aqui, mais 2 aqui nas laterais e mais um aqui embaixo. Aqui nós vamos ter, ao lado do último conector de fan, o conector auxiliar para o Cooler Box que acompanha aí os processadores Ryzen, né? Nós vamos ter aqui na lateral mais 4 módulos de memória, layando que essa placa ela suporta esses módulos de memória frequência de até 2667 MHz, porém com atualização de BIOS tu vai conseguir aumentar aí um pouco mais ainda o clock das memórias. Outro dado que é importante ressaltar é que os processadores da linha Ryzen da AMD, eles acabam tendo um ganho muito grande com frequências maiores nas memórias em devidas aplicações, né? Como por exemplo em jogos, tu vai conseguir extrair uma performance bem melhor utilizando memórias com clocks mais altos.
Aqui no cantinho nós vamos ter também outro detalhe bem importante, nós temos aqui 4 LEDs na cor vermelha que eles vão indicar erros que podem estar acontecendo na máquina, né? O primeiro LED indica erro de processador, né? Erro de CPU. Embaixo nós temos o LED que vai indicar erro nas memórias. Abaixo o LED que vai indicar erro na placa de vídeo. E por último nós temos o LED que vai indicar erro na inicialização da máquina. E aqui embaixo aos LEDs nós temos o conector de 24 pinos, né? O conector principal de energia de alimentação da placa. Agora vamos falar um pouco sobre os componentes da parte de baixo da placa. Nós temos aqui primeiramente o sistema de áudio, né, da B350 Tomahawk. Nós podemos ver que eles têm esse cuidado de separar os componentes de áudio no PCB da placa dos demais, para que não haja nenhum problema com ruído ou algum tipo de interferência. Outro detalhe que é importante ressaltar é que a MSI utilizou nessa placa capacitores Chemicon e não os Nikon, que são comuns aí de acompanhar na maioria das marcas. É a primeira vez que a gente vê essa marca de capacitores em uma placa, então a gente não tem aí como opinar sobre a qualidade deles. Ao lado nós temos as PCIs, né? Embaixo nós temos 2 PCIs. Aqui na parte de cima vamos ter 2 PCI Express X1, uma aqui e a outra aqui, e depois PCI Express X16 na parte de cima de terceira geração e PCI Express X8 de segunda geração embaixo, o que configura aí que essa placa tem capacidade de realizar Crossfire, né? Porém, a PCI Express X16 de cima, sendo utilizada juntamente com a de baixo, a configuração dela vai ser X16 e X4. Caso tu esteja utilizando processador APU, no caso, de 7ª geração da AMD que ainda não foi lançada, a configuração dessas PCIs vão ser X8 e X4, tá? Bom, galera, então embaixo da PCI aqui principal nós temos conector M2, que vai suportar todos os tamanhos de cartões SSD M2, né? Lembrando que utilizando os processadores Ryzen, a banda desse conector M2 vai ser X4, utilizando APUs de 7ª geração da AMD, a banda desse conector vai ser X2. Lembrando também que aqui o conector PCI Express principal, ele tem esse suporte de metal que faz com que ele fique bem mais resistente, podendo ser utilizado a placas de vídeo bem mais pesadas, sem que ele envergue. Ao lado aqui da bateria da placa, né, da pilha, nós vamos ter o clear da BIOS, e aqui um pouquinho mais embaixo, ao lado do dissipador do chipset, nós vamos ter uma tecnologia nova implementada nessa placa, o Chassis Security, que no caso vai servir para que tu ative esse jumper e ele faça um mapeamento do hardware que tu usa nessa placa, e caso tu mude qualquer hardware ou qualquer configuração, ele vai avisar que foi alterada alguma coisa, tá? Aqui nós temos o dissipador do chipset, que ele é bem legal, ele é em aço escovado e ele também acende uma luz vermelha, assim como aqui os componentes de áudio, que também tem alguns LEDs na cor vermelha. Aqui ao lado nós vamos ter o conector de USB 3.1 do painel frontal do gabinete, caso o teu gabinete tenha esse tipo de USB. Embaixo nós vamos ter 4 conectores SATA, 2 dispostos para frente e 2 dispostos para lateral, o que ajuda na organização dos cabos. E embaixo nós vamos ter mais um conector de fan. Aqui então falando dos conectores aqui de baixo, né, que são comuns em todas as placas, nós vamos ter o conector de áudio do painel frontal do gabinete. Aqui ao lado nós vamos ter conector de fita de LED em RGB. Ao lado nós vamos ter mais um conector de fan, conector de porta serial, conector de porta paralela, dois conectores de USB 2.0 do painel frontal do gabinete, conector de USB 3.0 do painel frontal do gabinete, e aqui tanto embaixo quanto em cima nós vamos ter os conectores também do painel frontal do gabinete, porém os conectores respectivos a LED de power, botão de reset, botão de power e tudo mais.
E por último, aqui embaixo do dissipador nós temos o conector da plataforma de segurança, né, que é bastante utilizado aí por bancos ou máquinas que tenham dados que necessitam de um cuidado maior. Por último, nós vamos ter aqui os conectores do painel traseiro da placa, né, que seria a parte do espelho dela. Nós vamos ter aqui em cima dois conectores de USB 2.0, conector PS2 para utilizar mouse e teclados mais antigo, conector VGA e DVI, lembrando que essa placa, utilizando processadores Ryzen, ela necessita de placa de vídeo, ela não vai ter vídeo integrado no processador. Porém, esses conectores existem porque, como eu já mencionei anteriormente, essa placa vai ser também compatível com as APUs de 7ª geração da AMD que ainda não foram lançados e que obviamente vão utilizar esses conectores de vídeo. Embaixo nós temos aqui mais também um HDMI. Embaixo nós vamos ter USB 3.1 tipo C e tipo A de primeira geração. Embaixo nós vamos ter o USB 3.0 e o conector de rede. E por último nós vamos ter aqui os conectores de áudio de 7.1 canais. Bom galera, esse foi o nosso overview da B350 Tomahawk da MSI. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem seus comentários logo abaixo e não se esqueçam de se inscreverem no canal. Valeu e até a próxima!